Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja muito bem-vindo, a gente te acolhe com muita alegria. Eu sou Eduardo Oliveira, pregador e missionário da comunidade Filhos de João Batista, de Minas Gerais, 7 Lagoas, do ladinho de Belo Horizonte. Tenho 25 anos caminhando com o Senhor, 20 anos pregando o Evangelho e 10 anos pregando nacionalmente. E o meu coração está muito alegre de mais uma vez podermos estarmos juntos nesse programa que muito acrescenta também na minha vida, porque como é bom nós meditarmos a palavra de Deus. É sempre uma alegria muito grande poder colaborar e contribuir com a TV Evangelizar, com esta obra que tem como seu principal fundamento levar Deus até você. Esta obra que não para, 24 horas no ar, produzindo evangelização, evangelização e evangelização, para que você sinta-se mais próximo de Deus. Então, é com muita alegria que nós te acolhemos neste programa Com Fé Venceremos, que tem como tema hoje Salve Maria, cheia de graça. Isso mesmo, vamos já neste programa meditar um pouquinho sobre Maria, o seu papel, a sua intercessão, o quanto nós temos uma intercessora no céu e o quanto nós podemos contar com esta intercessão tão poderosa e presente nas nossas vidas. Por isso, eu já quero te convidar a tomar a sua palavra comigo. Pega a sua Bíblia, pega lá o seu caderno, o seu diário de orações, o seu diário de espiritualidade, para que você possa anotar tudo aquilo que Deus falará ao teu coração e ao meu coração neste programa. A leitura que nós vamos ler hoje está no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 35. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo de 26 a 35. Eu vou lendo. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida a um homem chamado José, da família de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e lhe disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ao ouvir isso, ela se perturbou e refletia o que essa saudação queria dizer. O anjo então lhe disse: Não temas, Maria, pois gozas de um favor de Deus. Vê, conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás Jesus. Ele será grande e levará o título de Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, para que reine sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reinado não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo então lhe disse: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te fará sombra. Por isso, o consagrado que nascer de ti levará o título de Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos entender algumas coisas. A nossa Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem como sua base, o seu fundamento, um tripé de sustentação. Exatamente. A nossa fé, a nossa doutrina católica, ela é baseada no tripé de sustentação, que é composto de tradição. O que é essa tradição? A tradição que vem lá do povo antigo, lá do povo hebreu, das suas origens. Aquela tradição que era passada de pai para filho. Aquilo que era costume, aquilo que o povo falava, aquilo que o povo rezava, como o povo se comunicava com Deus. Então, o primeiro pilar de sustentação da Igreja Católica é o que nós chamamos de sagrada tradição. O segundo pilar que nós temos também na nossa igreja é o que nós chamamos de Sagrada Escritura, a Bíblia, a palavra de Deus como nós temos nos nossos dias. Se nós temos Bíblia nos nossos dias, é graças à Igreja Católica Apostólica Romana. Foi a partir de São Jerônimo que catalogou a Bíblia como nós temos nos nossos dias, a partir da tradução dos 70, tradicionalmente conhecida na história da nossa igreja. Então, o segundo pilar de sustentação
é a Bíblia, a palavra de Deus. O terceiro tripé, o terceiro pilar deste tripé de sustentação é o que nós chamamos de Sagrado Magistério. O que é o Sagrado Magistério? Papa com seu colégio de cardeais, de bispos, de assessores. Então, ou seja, a nossa Igreja Católica Apostólica Romana e sua doutrina, ela é baseada então na Sagrada Tradição, na Sagrada Escritura e no Sagrado Magistério. Então está em comum acordo com esses três pilares, ou em um deles, a Igreja declara isso é verdade, isso é base de doutrina. E dentro dessa base de doutrina, dessa base de verdades, a Igreja declara alguns dogmas. O que são dogmas? Dogmas são verdades de fé indiscutível e irrefutáveis. Nós temos dogmas sobre a Sagrada Eucaristia, nós temos dogmas sobre a infabilidade papal, nós temos dogmas sobre a Bíblia e nós temos também 4 dogmas marianos. Volto a dizer, dogmas, a Igreja declara, isso é verdade indiscutível e irrefutável. E nós, como católicos, nós precisamos acreditar e professar esta fé, dizendo, eu também creio nisso. E sobre os dogmas marianos, são 4. O primeiro dogma que a Igreja declara de Maria é Maria, Mãe de Deus. O primeiro dogma mariano é o dogma de Maria, Mãe de Deus. O Concílio de Éfeso, no ano 431, declarou Maria Theotokos. Se Jesus é Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, a Igreja declara Maria é Mãe de Deus na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, ela é Mãe de Deus. O segundo dogma que a Igreja declara sobre Maria é o dogma de Maria sempre virgem. O Concílio de Constantinopla, no ano 553, e o Concílio Lateranense, no ano de 1215, declara que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Ou seja, Maria não teve outros filhos. Ela foi virgem antes, durante e depois do parto. Ah, Eduardo, mas na Bíblia, muitas vezes a gente vai encontrar a palavra. Estava ali reunidos Maria e os irmãos de Jesus. Muito bem. Porque quando nós pegamos a língua primitiva da época, que é o hebraico ou o aramaico, não existia um termo que expressasse primos, tios ou parentes. A única palavra que relacionava-se a parentes de maneira geral, quando traduzido para o grego e depois para o português, então dá a palavra irmãos. Mas Maria não teve outros filhos. Então quando a Bíblia diz, estava ali Maria e os irmãos de Jesus, eram os seus parentes, os seus primos, os seus tios ou parentes. Outra prova que Maria não teve filhos, quando o esposo morria, quem deveria cuidar da mãe era o filho mais velho. No caso, quando Jesus é morto e crucificado, José já tinha falecido. Então quem cuidava de Maria era Jesus. E quando o filho mais velho morresse, quem cuidava então da mãe era o segundo filho, o filho então mais novo. E prova que Maria não teve mais filhos é que no alto da cruz, Jesus entregou Maria aos cuidados de João, um discípulo amado. Então isso também vem nos provar e nos testificar que Maria não teve outros filhos, exceto Jesus Cristo. Por isso a Igreja declara que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. O terceiro dogma de Maria é o dogma da Imaculada Conceição. Conceição vem da palavra concepção. A Igreja declara no concílio, na bula Inefabilis, no ano 1854, nos documentos Lumen Gentium e Fulgens Corona, a Igreja declara que Maria foi concebida sem a mancha do pecado original. Ou seja, a partir do pecado de Adão e Eva, todos nós nascemos com a mancha do pecado. Mancha essa do pecado apagada pelo sacramento do batismo da Igreja Católica. Porém, ao falar de Maria, a Igreja declara que ela foi preservada
desde todo sempre sem pecado. Ou seja, ela já foi concebida sem a mancha do pecado original. Logo então eu entendo que Maria, desde todo sempre, ela foi sonhada por Deus para ser a mãe de Jesus Cristo. Ou seja, o anjo Gabriel, quando ele faz aqui a anunciação a ela, que ele diz: alegra-te cheia de graça, o anjo não desceu procurando uma barriga de aluguel, o anjo não desceu procurando uma mulher qualquer, não, ele já foi direcionada a Maria. Por quê? Porque ela foi santa desde todo sempre, ela foi concebida sem a mancha do pecado original. Por isso que o anjo declara: ave cheia de graça. O que é cheia de graça? E por isso que Maria se espanta quando ele diz, aqui a Bíblia diz, e ela se assustou com a saudação. Como o nosso português ele é muito primitivo, talvez a gente não entenda na íntegra a profundidade disso, mas quando o anjo olha para ela e diz, ave cheia de graça, ele diz, ela tem toda a graça, ela tem a graça diante de Deus, ela é assistida diante de Deus, a sabedoria de Deus está nela, o carinho de Deus está nela, o amor de Deus está nela, tudo aquilo que está em Deus reflete em Maria, assim como a lua não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol. Nossa Senhora também é assim, ela não tem luz própria, mas tudo aquilo que é bom de Deus é refletido em Maria. Por isso, juntamente com o anjo, nós declaramos neste programa, Ave Maria, cheia de graça. Ela é cheia de graça desde todo sempre. É o dogma da Imaculada Conceição de Maria. O quarto dogma mariano é o dogma da gloriosa Assunção. Quarto dogma mariano, gloriosa Assunção. Esse é o dogma mais recente da igreja, foi declarado agora em 1950, ou seja, 72 anos aproximadamente. A igreja declara que Maria passou pelo que nós chamamos de dormição, ou seja, um sono muito profundo, e os anjos a vieram e a levaram de corpo e alma para o céu junto de Deus. E hoje, junto de Deus, ela tem um papel muito importante: interceder por mim, interceder por você. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua graça? Qual é o seu pedido de oração? O que você precisa? Pede para a mãe que o filho atende. Você pode pedir para Deus? Pode e deve. Mas quando você pede para a mãe tem um caminho todo especial para chegar no coração do filho. Prova disso, bodas de Caná da Galileia. Está acontecendo um casamento, Maria está ali. Ela ouve dizer que acabou o vinho. Ela chega em Jesus e fala, acabou o vinho? No primeiro momento, Jesus fala, ainda não é a minha hora. E realmente, Jesus não podia fazer milagre até aquele momento. Mas eu, Eduardo, acredito que quando Maria pediu para Jesus, filho, acabou o vinho, eles não têm mais vinho. Eu imagino que naquele instante houve uma reunião celestial. Eu imagino que naquele momento o tempo, o Cronos parou. E Jesus então, eu imagino ele olhando para o céu e falou, pai, eu estou aqui num casamento e mamãe botou eu numa fria aqui. Eu imagino, Jesus conversava assim com o pai, eu imagino a relação é proximidade, é intimidade. E o pai fala, o que está acontecendo aí, filho? E Jesus fala, pai, eu estou aqui num casamento com Pedro, com Tiago, com João, acabou o vinho e mamãe falou que eu preciso dar um jeito. Eu sei que eu não posso fazer milagre, pai, mas como é que eu resolvo essa situação agora? E eu imagino então o pai falando, como é que é, Jesus? Quem foi que pediu? E Jesus falou, mamãe. Jesus é lindo, eu imagino a relação de Jesus com Maria, é lindo, é papai, é mamãe. E o pai perguntou, quem foi, filho? E Jesus, mamãe. Eu imagino então aquela hora Deus falou, filho, realmente você não pode fazer o milagre, mas já que a mãe pediu, a mãe não pede, a mãe manda, pode fazer o milagre acontecer. E o milagre então aconteceu. Jesus fez o primeiro milagre pela intercessão de Maria. E aqui tem um detalhe importante. Quando a mãe pede, ela abrevia o tempo. Jesus abrevia o tempo do milagre. E outra, não é um milagre qualquer, é milagre em abundância. A Bíblia vai nos dizer que Jesus transformou 6 talhas de água em vinho. Cada talha cabia aproximadamente 100 litros de água. Ou seja, Jesus transformou 600 litros de água em vinho. O que eu quero que você entenda?
Você pode pedir para Deus? Pode e deve, como eu já disse. Mas quando você pede para a mãe, além do milagre ser abreviado o tempo, o milagre acontece em abundância. Pede para a mãe que o filho atende. Qual é a sua necessidade? Qual é a alegria que está faltando na sua vida? Pede para a cheia de graça. Ela vai interceder por você e o milagre pode acontecer. Eu quero contar aqui algo que aconteceu na minha vida. Eu, Eduardo. Eu tenho 25 anos caminhando com o Senhor. 20 anos pregando já o Evangelho. Há 10 anos atrás, eu estava, poderia dizer, talvez no melhor momento da minha vida financeira profissional. Eu era executivo de empresa, diretor-geral de uma indústria com mais de 600 funcionários. Casa própria, carro zero na garagem, salários bons. E Deus pediu tudo da minha vida. Então fui rezar, tomei a decisão, Deus afirmou que era isso mesmo, pedi demissão do meu trabalho. A minha esposa era gerente financeira de uma outra grande indústria, ela também pediu demissão do trabalho dela. E nós saímos da nossa cidade local e fomos embora para Minas para viver única e exclusivamente da missão, do Evangelho, servindo a Deus. Com um ano de comunidade, tudo lindo, maravilhoso, estamos fazendo a vontade de Deus, glória a Deus, tudo lindo. Na nossa comunidade, nós não recebemos salário. Tudo aquilo que nós recebemos em missões vai para a comunidade e a comunidade mantém. Então a casa que eu moro hoje é da obra, o carro que eu ando hoje é da obra, a obra tem as suas contas para pagar e a gente vai vivendo em comunidade. É assim, eu tenho a minha casa, moro eu e minha esposa e os meus filhos, mas quem sustenta toda a missão é a comunidade. Com o ano que nós estamos lá, minha esposa chegou em mim e falou: amor, eu preciso conversar com você. Animado, falei: ô meu bem, pois não, estou todos os ouvidos. Eu tenho uma notícia para te dar. Falei: pois não, amor, fala. Ela falou assim: estou grávida. Eu naquele momento eu falei: glória a Deus. E como homem eu pensei: e agora? Eu falei: como é que é, amor? E ela repetiu: eu estou grávida. Eu falei: glória a Deus. E dentro de mim falou: e agora? A minha comunidade tem uma despesa alta por mês para se manter. Eu sou homem, sou formado em contabilidade, fui fazer conta. Falei: pré-natal, etc e tal, vai custar X reais. Falei: a comunidade tem dificuldade, tem mês que fecha a campanha, tem mês que não bate a campanha. Falei: como é que eu vou ter um filho aqui? Pensei na minha cabeça humana, falei: já sei, vou embora da comunidade. Volto para minha cidade, eu tenho um currículo, consigo um emprego facilmente e eu vou dar tudo então para o meu filho, que não vai faltar nada para ele. Entrei para a capela para rezar, decidido na minha decisão. Falei: vou embora. Quando eu entrei para a capela, depois de muito rezar, chorar com Deus, Deus falou no meu ouvido: confia em Nossa Senhora. E eu tenho um relacionamento com Deus também muito próximo. E eu falei: Senhor, eu confio em Nossa Senhora. Mas será que ela vai ter X? Eu falei o valor na época. Será que ela vai ter X reais para me dar? Porque eu estou precisando de dinheiro. Confiar nela, eu confio, mas eu preciso de dinheiro. Filho custa dinheiro. É pré-natal, é enxoval, é parto. Eu falei: como é que vai ser? E Deus falou: confia em Nossa Senhora. Passou o tempo, procurei o meu fundador, a minha diretora vocacional, para dar notícia para eles. Falei: olha, a minha esposa está grávida e eu estou indo embora da comunidade. Embora eu já tivesse rezado e Deus já tinha me falado. Mas eu, não obediente, falei: vou embora mesmo assim. Procurei meu fundador, minha orientadora vocacional e falei: minha esposa está grávida, nós estamos indo embora da comunidade. Ali a gente rezou, orou, e o fundador, sem saber da minha oração na capela, ele virou para mim e falou assim: Eduardo, você é tão devoto de Maria, confia em Nossa Senhora. Falei: você também? Brinquei. Falei: vocês dois estão combinando lá em cima, né? Eu vou por quê? Eu falei: nada não, esquece. Mas ali naquele momento eu falei: tá bom, eu vou ficar e vou confiar em Nossa Senhora. O tempo foi passando, minha esposa grávida de 2 meses, 3 meses, 4 meses. Eu não conseguia médico para fazer o pré-natal dela. Entrei para a capela para rezar, falei: bonito, estou pregando, estou evangelizando, mas eu não tenho médico. Ela falou para mim ficar, eu estou confiando na senhora, eu não tenho médico para fazer pré-natal. Passou, fui pregar à noite no grupo de oração, fiz uma pregação lá. No outro dia de manhã, meu telefone toca, a pessoa me procura, falou: você é o Eduardo? Eu falei: sim. A pessoa falou: eu estava na sua pregação ontem e Deus me incomodou e mandou te ligar. Você está precisando de alguma coisa? Eu falei: quem é você? Ela falou assim: eu sou médica. Eu falei: qual a sua especialidade? E ela falou: eu sou ginecologista obstetra. Eu falei: estou precisando de um pré-natal. Ela falou assim: como assim? Eu falei: a minha esposa está grávida, eu contei a história. Ela falou assim: então você pode ir no meu consultório hoje à noite, hoje à tarde, porque Deus mandou eu dar o pré-natal para sua esposa pela intercessão de Maria. Eu falei: viva Nossa Senhora.
O tempo passou, tivemos o pré-natal. Quando chegamos lá na primeira consulta, a médica fala, ela fez as contas do parto. Ela falou assim, tem um problema aqui. E eu falei, nada com Deus é fácil, né? Eu falei, Nossa Senhora, me ajuda. Ela falou assim, então, na possível data do parto do seu filho, eu não vou estar no Brasil. Eu já paguei um curso há anos, eu vou estar fora do Brasil nessa data. Então eu vou te dar o socorro de pré-natal, mas você precisa de um novo médico para fazer o parto do seu filho. Eu falei, doutora, vamos confiar em Nossa Senhora? Ela falou, você pode confiar, mas eu não vou estar no Brasil. Eu falei, entendi. Passou, fui embora do consultório, vamos dando passo. 5 meses, 6 meses, 7 meses, a minha esposa grávida. Eu não tinha uma fralda para pôr no meu filho. Entrei para a capela de novo, falei, Nossa Senhora, bonito. Eu tenho pré-natal, mas meu filho não é filho de índio, ele precisa de fralda, precisa de roupa, como é que vai ser? Fui pregar também no outro grupo de oração. Passou 3 dias, eu estava na minha sala na comunidade, no escritório, o ramó da minha sala tocou. A pessoa falou assim, Eduardo, eu estava na sua pregação há 3 dias atrás, você fez uma pregação mariana belíssima, e eu não falei nada da minha situação. E Nossa Senhora me incomodou e mandou eu te ligar. Você está precisando de alguma coisa? Eu falei, quem é o senhor? Ele falou assim, eu sou empresário. Eu falei, de que ramo? Ele falou assim, eu tenho loja. Eu falei, loja de quê? Ele falou, de roupa e móveis infantis. Eu estou precisando de um enxoval completo. Eu falei assim, como assim? Eu falei, minha esposa está grávida, contei a história. E ele falou, então você pode ir na minha loja hoje à tarde. Pode pegar de berço, guarda-roupa, todo o enxoval que você precisar, porque Nossa Senhora mandou eu te dar. E eu falei, viva Nossa Senhora. Tem um enxoval, lindo, quarto montado, mas eu não tenho a médica para fazer o parto. Chegamos no 8º mês de gestação, último mês do pré-natal. Entramos no consultório, a doutora falou, entra, senta. Ela falou assim, senta aí, rapazinho, que eu preciso falar com você. Eu falei, não fiz nada, tô chegando agora. Ela falou assim, olha, você já arrumou o médico para fazer o parto? Eu falei, ainda não. Ela falou assim, não me pergunte o que aconteceu, mas eu recebi um e-mail ontem, o meu curso foi cancelado, eu vou estar no Brasil e se você quiser, eu faço o parto do seu filho. E eu falei, viva Nossa Senhora. Ela falou assim, então vai na maternidade aqui na cidade, para vocês conhecerem o hospital, deixar tudo programado, para quando chegar o dia tá certo. Eu e minha esposa fomos até o hospital da cidade. Lá é um hospital de 5 andares, é o único da cidade. E lá atende desde a oncologia, as urgências, as emergências. Não aquela cena que às vezes a gente encontra por aí, foi o que eu encontrei lá. A minha esposa apavorada falou, meu bem, como é que nós vamos ter o nosso filho aqui? E se troca o nosso filho, aquela preocupação que toda mãe tem. Eu falei, meu bem, vamos confiar em Nossa Senhora. Assim foi. O tempo passou, chegou o dia do parto. 7 de setembro de 2015, caiu no feriado prolongado, caiu na terça-feira, foi o feriado. A bolsa da minha esposa estourou às 11 horas da noite. Liguei para a médica, falei assim, vai para o hospital, a gente se encontra lá. Eu falei, ok. Até que juntei a bolsa, juntei tudo da minha esposa, tal, fomos para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, já era quase meia-noite. Quando eu olhei, parei o carro, olhei, estacionamento do vazio. Hospital tudo vazio. Eu falei, gente, será que o hospital está fechado hoje? Eu acho que decretaram feriado também no hospital. Entrei, a recepção vazia. As 2 recepcionistas sentadas, olhou para minha cara, para minha esposa, assim, é o senhor Eduardo, a dona Égida? Eu falei, sim. Ela falou assim, olha, nós não sabemos o que aconteceu, mas parece que o hospital hoje foi reservado só para vocês. A doutora já está aí, está esperando vocês, os 3 centros cirúrgicos estão vazios, vocês podem escolher em qual vocês querem ficar, porque parece que o hospital foi fechado para vocês. E eu falei, viva Nossa Senhora. E assim, o meu filho, Benjamin, que significa filho da alegria, nasceu no dia 8 de setembro de 2015, às 3 horas da manhã. Eu estava dentro do centro cirúrgico, rezando o texto e consagrando esse menino a Nossa Senhora. E se você não sabe, no dia 8 de setembro, a Igreja Católica celebra o dia da Natividade de Maria, é o dia do nascimento de Maria. O meu filho Benjamin, filho da alegria, nasceu no dia do nascimento de Maria. E eu estava dentro do parto, dentro do centro cirúrgico, com o meu terço na mão, consagrando ele e dando graças a Maria pela intercessão dela. O que eu quero que você entenda, eu não sei o que você precisa. Eu precisava de um parto, um enxoval, um quarto completo. E pela intercessão de Maria, eu consegui. O que eu quero ao finalizar este programa é dizer para você, pede para a mãe, o filho
atende. Seja qual for o seu impossível, seja qual for a sua necessidade, grande ou pequena, a mãe pode. A mãe vê o que ninguém vê. A mãe intercede aonde ninguém pode chegar. Ela entra onde ninguém entra. Pede para Maria que tudo aquilo, todo medo, todo receio, tudo aquilo que foi falado, todo veneno lançado sobre a sua mente contra Nossa Senhora, que caia por terra agora. Não tenha medo de amar a Maria. São Luís Grignion de Montfort vai dizer: quanto mais de Maria nós formos, mais de Jesus nós seremos. Tenha intimidade com Maria, reze o terço, reze 1000 Ave-Marias, se consagre a ela, seja devoto a Maria, e pela intercessão de Maria nós alcançaremos a alegria, o milagre que nós precisamos. Por ela mesma? Não, ela não tem poder para fazer, mas ela tem poder de interceder. E quando a mãe pede, o milagre é abreviado e é feito em abundância. Que Deus te abençoe, que a Virgem Maria interceda por você, pelas tuas necessidades, que o manto dela esteja sobre você, sobre a sua casa, seja todo de Maria, totus tuus Mariae, todo de Maria, e com Maria chegaremos até Jesus. Que Deus te abençoe, juntos evangelizamos mais, e nós nos encontramos, se Deus quiser, num próximo programa Com Fé Venceremos. Deus te abençoe.